Olá, meninos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula das trilhas escolápias de aprendizagem. Essa é a nossa aula 2 da trilha 1 de Geografia, tá? Então, nós já tivemos um vídeo anteriormente, que era um vídeo que falava sobre a regionalização por meio do IDH. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização por critérios econômicos. Então, se não ficou bem estruturado aí o que é uma região e como os países podem ser regionalizados, volta na aula 1 e dá uma conferida. Vamos lá? Para a aula de hoje, vocês vão precisar da página 45 do livro 1 do meu Bernoulli, do Bernoulli de vocês, tá? Então é muito importante que vocês tenham em mãos enquanto assistem essa aula. Se você não está com o seu livro aí, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega e volta correndo. Vamos lá, então? Vamos começar a falar, pessoal, sobre a regionalização por meio dos blocos econômicos. Primeira coisa, por que existem blocos econômicos e por que esses blocos são criados? Notem que eu estou deixando aqui para vocês algumas partes em vermelho para vocês grifarem no livro de vocês. Por isso é muito importante vocês terem aí o livro referente a essas páginas. Então, olha só, os blocos econômicos eles são criados já no século XXI, quando existe um acirramento entre o capitalismo. Nós já falamos muito sobre o capitalismo nas nossas aulas e vimos que junto com a Revolução Industrial, nós tivemos um acirramento entre esses países, graças a muitas ferramentas aqui, muitas técnicas e novas tecnologias desenvolvidas pela própria Revolução Industrial. Qual é a finalidade de um grupo econômico, de um bloco econômico? É desenvolver o comércio de uma determinada região e tornar os países mais competitivos, preparados para lidar com a concorrência. Então, quando eu tenho um grupo de países, quando eu tenho um bloco econômico, eu tenho mais força e mais condições, assim, de competir com o mercado externo. Por isso que é muito importante esses países se unirem, esses países aqui se juntarem, formarem blocos econômicos para eles ganharem forças. Então, eles passam a ser aliados. Na atualidade, existem vários blocos econômicos. Na aula de hoje nós vamos ver alguns. E esses blocos aqui, eles têm níveis de integração que são diversos. Então, eles começam com uma forma muito simples, que é com a redução ou extinção das barreiras alfandegárias. O que é isso? Exemplo, o Brasil é parceiro do México. Com isso, tudo que o México exporta para os Estados Unidos ou vice-versa, aqui eu tenho uma redução aqui, digamos, dessas tarifas alfandegárias. Então, quando você ouve dizer aí que quando você compra um produto pela internet, fala assim, ficou preso na alfândega, ou, por exemplo, está passando pela alfândega, é porque ele está passando por essa fiscalização. Isso faz com que não ocorra uma troca desleal de produtos, inclusive, entre esses países aqui, pertencentes ou não do bloco, tá? Só que quando os países estão no mesmo bloco, quando eles são parceiros, essas tarifas alfandegárias elas são melhores ou menores, ou podem ser extintas. Vamos lá, o que a gente precisa aqui agora? Nós precisamos grifar duas partes do livro de vocês. A primeira parte ela está no segundo parágrafo, que diz assim: os blocos econômicos foram criados com a finalidade de desenvolver o comércio de determinada região e tornar os países mais competitivos, preparados para lidar com a concorrência. Grifem essa parte. Depois, lá na parte 4.1, primeiro parágrafo, vocês vão grifar onde está escrito assim: na atualidade, existem diversos blocos econômicos no globo, com níveis de integração associados aos interesses comerciais que motivam a sua criação. Ou seja, cada bloco tem uma função. Então, nós começamos aqui com a diminuição dessas tarifas alfandegárias e terminamos aqui, por exemplo, com a evolução da União Europeia, que além da diminuição aqui e da exclusão dessas tarifas alfandegárias,
tem também uma livre circulação de pessoas e de mercadorias. Você pode circular entre os países aqui do bloco. Ok? Agora eu vou pedir para que vocês peguem o mapa 5 da página 45. É esse mapinha aqui, ó, bonitinho. Nesse mapa aqui eu tenho os principais blocos econômicos. Eu sei que a princípio você não vai memorizar esses blocos econômicos, tampouco aqui a função de cada um, mas é muito importante que você leia e compreenda o nível de interação entre eles, ok? Nós começamos pelo Mercosul, que é o nosso bloco, foi criado em 91, é o maior bloco econômico do hemisfério sul, formado pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Depois eu tenho a União Europeia, efetivada em 1992. É importante aqui lembrar que para se chegar a ser para ser União Europeia, existiu todo um processo e para se chegar, né, ao que nós temos hoje, que são os 27 membros. Então começou lá com o Benelux e depois que se tornou União Europeia. Peço a vocês muita atenção para esse bloco aqui que eu vou falar agora, que é o USMCA. O que é isso? Esse bloco econômico, ele substitui o NAFTA, que é a união, no caso aqui, entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Esse bloco aqui, ele foi criado para modernizar, esse novo nome aqui, ele moderniza o antigo bloco aqui, revê alguns impostos existentes entre principalmente os Estados Unidos e o México, tá? Depois eu tenho a APEC, tem os símbolozinhos aqui, tá embaixo também, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, de olhar depois. A APEC foi formada em 1993 em vários países aqui do continente asiático, beleza? Depois eu tenho a Comunidade Andina das Nações, eu tenho também a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, tenho também a SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Qual é o meu principal objetivo em analisar esses blocos econômicos? Entender que existe uma parceria econômica entre eles e isso os torna muito fortes, mais fortes. Então, se nós falarmos, por exemplo, aqui da América Latina, se nós falarmos um pouquinho do Mercosul, nós vamos perceber que o Brasil ele tem grande influência sobre esses blocos, então, sobre esses países. Então, dá uma olhadinha lá no mapa 5 da página 45 e entenda mais um pouquinho sobre o que são blocos econômicos. Moleza, fácil demais. E agora a gente vai fazer o quê? Atividade. Muito bem. Estou deixando para vocês 2 exercícios de aprendizagem. Eu deixei também na trilha, lá está definido bonitinho o que vocês vão fazer. Então, olha só, vocês vão fazer para mim o número 5 da página 47. Depois a gente vai organizar uma trilha de correção, vai fazendo aí do jeito que vocês conseguirem. Com certeza vocês vão tirar de letra. E depois vocês vão fazer o 6, o 7 e o 8 da página 48. Ok? Então essas são as atividades após o término aqui dessa aula. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aulinha rápida de hoje. Tá bem tranquila, bem moleza. E eu espero vocês na próxima, quando nós vamos iniciar a nossa trilha 2. Um grande beijo!